Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Dantas, do Seleto Cursos e Concursos. Estamos aqui para apresentar para vocês a nossa videoaula, o nosso curso à distância sobre ética no serviço público, focado aí, direcionado para a prova do concurso de Cabedelo da banca Educa, tá certo? Quero inicialmente aqui com vocês apresentar minhas redes sociais, como você está vendo aí, prof.leonardo Dantas, não custa nada, me segue lá. Na véspera da prova, eu vou colocar algumas dicas de última hora que você vai poder captar e pode lhe ajudar aí na prova. Tá certo, pessoal? Vamos ao que interessa, vamos começar. Sou professor de legislação, várias legislações aí aplicadas a concurso público. Estou com vocês aqui trabalhando ética nesse curso, tá certo? Vamos lá para o primeiro slide aqui. Pessoal, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é exatamente a minha referência bibliográfica. Obviamente que a gente se baseia em outros conteúdos, de outros materiais, mas foi esse livro aí que você está vendo, de Leandro Bortello e Perla Miller, que eu me baseei para preparar a minha aula, tá certo? Por quê? Porque é uma bibliografia muito consultada, cai em muitas questões de concurso público trechos desse livro. Inclusive, na prova do primeiro dia lá de provas do Instituto Educa, do concurso de Cabedelo, no dia 15 de março, a questão de ética que caiu lá foi exatamente cópia desse livro, tá certo? Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. A gente vai trabalhar essa questão aqui ao longo do curso e eu vou mostrar para vocês qual é a questão que eles realmente tiraram um Ctrl+C, Ctrl+V desse livro. Então, é uma opção muito acertada, tá bom? Esse livro aí. Então, você está em boas mãos, tá certo? Esse livro, ele tem sido um parâmetro aí para muitas provas. O Instituto Educa se baseou sim nesse livro e o meu curso vai ser também baseado nesse livro, tá certo? Vamos seguir aqui. Gente, olha, para a gente começar o nosso curso, que é sobre ética no serviço público, a gente precisa conceituar a ética, tá certo? E quero dizer para você o seguinte, o nosso curso está começando já com o que é mais importante, tá bom? A Banca Educa sinalizou com as provas do dia 15 de março que ela tem cobrado o conceito de ética. E não é diferente de outras bancas, tá certo? Eles gostam muito do conceito de ética, tá certo, gente? Então vamos começar aqui a trabalhar o conceito de ética. Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, presta atenção. As provas costumam querer confundir o candidato com os conceitos de ética e moral, tá certo, gente? Ética é uma coisa, moral é outra coisa. São conceitos que se parecem e você sabe, no dia a dia, a gente usa como sinônimos. Em alguns contextos, ética e moral sim são sinônimos, mas para fins de prova não são iguais, são primos, se parecem, mas não são a mesma coisa, o mesmo conceito, tá certo? Então a gente vai iniciar o nosso curso conceituando ética com calma, sem pressa, porque esse conceito deve estar muito bem sedimentado na sua cabeça, tá bom? Depois a gente vai conceituar moral e diferenciar um do outro. Ética é uma coisa, repito. Moral é outra coisa. Então vamos lá, gente. A palavra ética, como você vê aí no slide, ela vem do grego ethos e significa caráter, qualidade ou morada do ser. Gente, isso aqui já dá uma boa perspectiva para a gente. Caráter. Então, a ética tem a ver com caráter e eu tenho certeza que é esse o conceito que você tem de ética, tá certo? É usual, todo mundo conhece. Então, gente, a ética é uma parte da filosofia, disciplina filosófica, portanto, baseada na reflexão. Veja bem, gente, olha, tanto a ética como a moral falam de coisas parecidas. Fala exatamente sobre o que é correto, sobre a ética, a boa conduta do ser humano. Quando é que o ser humano acerta ou erra na sua conduta? O que é correto, o que é errado, o que é o bom, o mal, o justo, o injusto, enfim.
tanto a ética como a moral vai falar dessa correção de conduta do ser humano, tá certo? Sendo que por perspectivas diferentes, com fundamentos diferentes, tá? Então, a ética, a primeira coisa que eu quero que você saiba, gente, a ética é parte da filosofia, tá bom? Isso não tem nada a ver com moral. Somente a ética é considerada uma parte da filosofia, ou seja, é uma disciplina filosófica. Se você fizer o curso de filosofia na universidade, por exemplo, certamente vai ter lá cadeiras de ética para você estudar, tá bom? Então, por ser uma disciplina filosófica, acompanhe aí no slide, ela é baseada na reflexão. Baseada na reflexão, tá bom? Tudo a ver com filosofia. Filosofia é fundamentalmente reflexão. Tem mais. Busca adquirir conhecimento para ensinar ao homem a melhor conduta. Eu já falei sobre isso. A ideia da ética é exatamente isso. É uma disciplina da filosofia, é um estudo acerca da melhor conduta do ser humano. Tá certo, gente? Então, a ética, acompanha aí no slide, é a reflexão sobre quais ações são virtuosas. Uma ação virtuosa é uma ação boa, uma conduta humana boa, e quais não são, né? Isso revela o conteúdo valorativo da ética, o que é bom. São valores que a ética vai eleger e, a partir desses valores, vai tentar iluminar, conduzir, ensinar o homem a agir da melhor forma. Tá certo, gente? Vamos falar mais sobre ética com calma. Vamos para o próximo slide. Acompanhe aí para você ir entendendo a coisa, tá, gente? Olha, a ética visa dar uma resposta ao ser humano sobre qual a melhor atitude a tomar diante de um caso concreto, diante de um conflito ético. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não tem uma dúvida, um conflito de qual decisão tomar? Tá certo? Imagina aí, por exemplo, um adolescente que aos 14, 15 anos de idade engravidou, não queria engravidar, foi um acidente, é uma gravidez indesejada e ela vai viver um conflito ético. Com certeza, se aborta ou se leva essa gestação adiante. Por um lado, ela não se sente como mulher madura o suficiente para levar uma gestação, para criar um filho, educá-lo. Ela ainda é muito jovem, não esperava isso na sua vida, não se planejou para isso. Por outro lado, há uma vida envolvida ali que também pode, merece viver, talvez, enfim. Gente, tá vendo que é um conflito ético? Então, a filosofia, a ética, é uma parte da filosofia que vai exatamente estudar a melhor conduta do ser humano. Então, o ser humano, diante de um conflito ético, vai se basear nesses conceitos, nesse conhecimento acerca da ética para tomar a sua decisão, certo? Isso tem tudo a ver com o servidor público. A ética no serviço público é exatamente isso. Como servidor público, qual a melhor forma de se comportar? Tá bom? A gente vai chegar lá. Vamos com calma. Qual o certo e o errado? Acompanhe o slide. O bom e o mal, o justo e o injusto. Então, tudo isso, pessoal, todas essas perguntas são perguntas que a ética se propõe a responder. A partir de quê? A partir de um estudo, a partir da reflexão, a partir da crítica. Quando você pensar em ética, você vai pensar em filosofia. Você vai pensar em um filósofo elaborando uma teoria sobre a ética, um estudo, tá certo? Gente, outras definições de ética aí que a gente extrai daquele livro, daquela bibliografia tão usada em concursos públicos, que a Educa se baseou completamente na prova do dia 15. A ética, no slide, acompanhe, significa conhecer o meu dever e cumprir esse dever, o que eu devo fazer exatamente. Não adianta só conhecer o que é certo, conhecer o que é correto,
conhecer o que é justo se a gente não praticar isso no nosso dia a dia. Então eu tenho que conhecer o meu dever, aquilo que eu devo fazer de melhor, e eu preciso corresponder a isso aí. Eu preciso cumprir com esse dever. Certo, pessoal? Vamos seguir aqui. Olha, a ética, acompanhe o slide, é o estudo e o conhecimento sobre a ética que oferece ao ser humano critérios, princípios e valores que possa levá-lo a conhecer e escolher a melhor conduta a ser realizada. Você deve estar percebendo que eu estou falando muito da mesma coisa, mas é assim mesmo. A gente precisa ir assentando esse conteúdo sobre ética, tá certo? Ou seja, pessoal, acompanha aí. A ética é um conhecimento, como eu já falei, mas ela vai oferecer critérios ao homem, princípios e valores ao ser humano, que possa levá-lo a conhecer a melhor conduta a ser realizada. Ok, gente? Portanto, a ética pressupõe, acompanhe no slide, um conhecimento teórico. O compromisso com o dever. Um desejo íntimo e sincero de ser bom, de fazer o que é mais correto. Então, o ser humano ético é aquele ser humano comprometido com a verdade, comprometido com a justiça, comprometido com o bom, com o bem, com o justo. Tá certo? Então, é preciso que o ser humano ético tenha intimamente esse comprometimento com a melhor conduta. Tá certo? Gente, dito isso, eu queria apresentar um conceito que tem muito a ver com ética, que é o conceito de deontologia, um nome estranho, né? Um nome feio, deontologia. O que significa deontologia? Gente, deontologia é a parte da ética que tem a ver com os códigos de éticas profissionais, tá? Acompanha aí no slide. É o conjunto de regras e princípios de natureza ética aplicado às categorias profissionais. Os códigos de ética profissionais. Pode aparecer na sua prova, eu vou ficar aqui em tela cheia, pode aparecer na sua prova esse conceito aí de deontologia. O que seria isso? Portanto, eu vou repetir. Deontologia é sim parte da ética. A deontologia é filha da ética, tá bom, pessoal? Então, se cair deontologia na sua prova, você não vai associar a moral. Você vai associar sim a ética. A ética, os códigos de ética profissionais que estabelecem normas de conduta do profissional. Então, o código de ética da OAB, que normatiza o desempenho profissional dos advogados, o código de ética médica, o código de ética do psicólogo, enfim, as categorias profissionais têm seus códigos de ética. Então, esses códigos de ética faz parte da deontologia, que é a parte da ética que estuda a conduta dos profissionais, tá certo? Então, o melhor agir dos profissionais é estudado pela deontologia e pode se materializar num código de ética com artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não tem problema. Os códigos de ética são normas jurídicas, mas que compõem o que a gente chama de deontologia e faz parte, sim, da ética, tá bom? Então vamos aqui voltar ao slide, vamos seguir com o nosso curso, enfim. São características da ética. A ética tá certo, pessoal? Acompanhe comigo com calma. Diante de tudo que a gente já falou até agora, você precisa concordar comigo. Você precisa concordar comigo em cada uma dessas características que eu estou apresentando no slide. Tá certo? Vamos lá. A ética é crítica e reflexiva, sim, porque faz parte da filosofia. A filosofia é um estudo. A ética é especulativa, um nome estranho também, né, pessoal? Eu sei que é estranho, mas especulativa significa na ciência, né, na academia, aquilo que se baseia numa investigação teórica, tá certo? Então, a ética é sim especulativa, essa é uma das características da ética, porque se baseia numa investigação teórica, doutrinária. Investigação de quê? Da conduta do ser humano.
investigação do comportamento humano, investigação do que o ser humano deve fazer como correto, como certo, tá bom? A ética é também pessoal. À medida que o homem toma de si mesmo aquilo que ele, baseado numa reflexão crítica, vai entender de si mesmo. Isso tem a ver sim com ética. A ética é pessoal. Por quê? Diz respeito à reflexão crítica, ao conhecimento que cada um tem, tá certo? Inclusive pessoal. Essa característica da ética, como sendo pessoal, isso aí diz respeito a uma dimensão subjetiva da ética. Essa característica da ética foi exatamente cobrada pela Banca Educa na prova do dia 15. Como eu falei, a gente vai fazer essa questão já já, e aí eu vou apresentar a questão para você e você vai entender mais sobre esse conteúdo, tá certo? A ética é pessoal. Vamos voltar ao slide. Ela é pessoal, ela é livre e voluntária. A pessoa age por sua própria escolha. Gente, a ética, ela tem que ser livre, tá certo? A ética, o ser humano age eticamente se agir com liberdade, com autonomia. Aonde houver, gente, opressão, aonde houver medo da sanção, né? Às vezes a gente faz o que é correto por medo da punição. Esse não é um comportamento ético. Comportamento ético pressupõe uma conduta do indivíduo livre e autônoma. A ética é pessoal, livre e voluntária e autônoma. Eu faço o que é certo de acordo com os meus princípios e valores. Esse é o comportamento ético. Eu não mato uma pessoa, não é com medo da punição do Código Penal. Eu não mato uma pessoa porque os meus princípios e os meus valores me levam a defender a vida e não a exterminar a vida. Tá certo? Então, esse é o comportamento ético, é um comportamento pessoal, livre e voluntário do indivíduo. A ética também é universal. Gente, essa é uma característica da ética. O que significa dizer que a ética é universal? Ela é baseada em princípios e valores gerais. Acompanhe aí no slide. Bem, dizer que a ética é universal, gente, não é a mesma coisa de dizer que a ética seja uniforme ou imutável. Algumas questões de concurso falam sobre isso, que é enganar o candidato a esse respeito. A ética é universal porque estabelece princípios e valores gerais. Pessoal, o filósofo, quando faz uma teoria sobre a ética, ele faz uma teoria imaginando ela ser aplicável a todas as pessoas do mundo, do passado, do presente e do futuro. A ética não tem tempo, a ética não tem espaço, a ética não tem limite, a ética é para todos, de qualquer lugar e de qualquer tempo. Princípios e valores gerais. Isso é o que significa a ética ser universal. Agora, a ética não é uniforme nem imutável. Eu vou crescer aqui na sua tela para a gente explicar um pouco mais sobre isso. Gente, olha, teorias sobre ética. Gente, a ética é universal, mas não é uniforme. Pessoal, quantos séculos de história da humanidade a gente não tem? Quantos grandes filósofos passaram pela história da humanidade? Sócrates, Platão, enfim, Aristóteles, Kant, enfim, e tantos outros. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino fala sobre ética, enfim, são grandes teóricos sobre ética. Cada um tem a sua teoria sobre ética. Então a ética não é uma só. Não, a ética não é uniforme, a ética não é única, a ética não é imutável, não, a ética muda. Muda por quê? Novos filósofos, novas teorias sobre ética, novas correntes filosóficas aparecem aí durante a nossa história, tá certo? Então não vai confundir. Uma coisa é dizer que a ética é universal, ela é aplicada a todos.
Outra coisa é dizer que ela é uniforme. Não, que ela não muda, que ela é imutável. Não, não. Tá bom? Então fica ligado nisso aí. Cada teoria desce sobre ética, cada corrente filosófica desce, ela é feita de maneira universal. Cada teórico que formula a sua teoria sobre ética, ele pretende que elas sejam aplicáveis a todos os indivíduos. Tá certo? Então, concluindo as características da ética e revisando aí com você, acompanhe o slide, a ética é crítica, ela é reflexiva, porque é filosofia. A ética é especulativa, porque se baseia numa investigação. Ela é pessoal, livre e voluntária. Cada um age de forma ética se quiser, por uma escolha livre e voluntária própria, tá bom? E a ética é universal. A ética não é uniforme, a ética não é imutável, ok? Vamos seguindo aqui para a primeira questão, ok? Você quem vai me responder, eu vou ler, leia junto comigo aqui. Pronto, tá ok aqui. Vamos lá. Gente, o comportamento ético, em sua essência, é aquele que escolhe o que é justo, certo e bom, não por prescrições de caráter legal ou por medo de penalidades, mas sim por vontade autônoma acerca do que é bom, justo e certo. Pessoal, certo ou errado? Pense aí. Sim, certo, certíssimo. Foi o que nós falamos agora há pouco, não foi? A ética, ela não age por medo de penalidades, não é isso? Ela não se baseia em prescrições de caráter legal. Eu não vou fazer o que é correto porque a lei está mandando eu fazer, tá? Eu vou agir de determinada forma porque eu acredito em determinados princípios e valores éticos. É um comportamento livre e voluntário do indivíduo, tá bom? Então tá perfeito, o comportamento ético é em sua essência aquele que escolhe o que é certo, justo e bom, não por prescrições de caráter legal por medo de penalidades, mas sim por vontade autônoma acerca do que é bom, justo e certo. Perfeito. Questão 1, tá correto. Espero que você tenha acertado, tá? Questão 2, vamos lá. Todas essas questões são retiradas de concursos públicos, tá certo? Todas essas questões já foram questões de alguma prova de concurso público. O estudo da ética fornece subsídios teóricos para a opção pessoal da ação, mas não proporciona elementos essenciais do dever profissional. Certo ou errado, gente? A questão está dizendo que a ética não proporciona elementos para o dever profissional. Pergunto a você, a ética pode ajudar o ser humano a ser um profissional melhor? Sim. Pode sim. Portanto, a ética proporciona elementos essenciais. Esse não aqui da questão, ó, tornou a questão errada, tá bom? Essa questão está errada, tá bom? Mas vamos analisar mais um pouquinho essa questão. Vamos voltar ao começo. O estudo da ética fornece subsídios teóricos, certo ou errado? Ética é teoria? Sim, ética é teoria, porque ética é conhecimento filosófico, tá bom? Para a opção pessoal da ação, a opção da ação é pessoal? Sim, é pessoal, porque a ética é pessoal. Lembra da característica da ética? Pessoal, livre e voluntária. Então, é uma teoria que vai ajudar o ser humano na sua opção pessoal de conduta, de comportamento, de ação. Agora, e proporciona elementos essenciais ao dever profissional. Você sabe o que é deontologia? Deontologia é a parte da ética que exatamente proporciona os elementos para o dever profissional. Essa questão, gente, está errada sim, ok? Vamos para a questão 3, que diz: por meio das investigações teóricas, a ética explica determinadas realidades sociais, certo ou errado? Gente, primeiro,
Investigações teóricas, isso tem a ver com ética? Tem a ver com ética, porque a ética é especulativa, como a gente falou, se baseia numa investigação teórica, até aqui está correto. Por meio, então, de investigações teóricas, a ética explica determinadas realidades sociais? Sim, a ética é um conhecimento que pode, sim, explicar determinadas realidades sociais. Ora, a ética não fala sobre o comportamento humano? A ética não fala sobre a melhor conduta que o ser humano deve ter? Claro que a ética, nesse ponto de vista, explica diversas realidades sociais. Tá bom? Então, essa questão está correta, questão certa, questão 3, tá bom? Espero que você esteja acompanhando aqui e compreendendo tudo que a gente está falando, tá certo? Temos mais questões, pessoal. Questão 4, vamos lá. O conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para o seu exercício profissional denomina-se exercício profissional. Tem a ver com ética? Nós estamos falando sobre isso de vez em quando, né? Ó, qual é a parte da ética que se dedica ao exercício profissional? Que busca estabelecer princípios e normas para o exercício profissional. Isso aqui tem a ver com o Código de Ética Profissional. Essa questão número 4 fala claramente sobre deontologia. É ou não é, pessoal? E deontologia não vai esquecer. Deontologia você não vai associar a moral, como diz aí na letra B. Não, não. A deontologia é parte da ética. Então, o gabarito da questão 4 é letra A, ética. Tá bom? A deontologia é o conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para o seu exercício profissional. Como a deontologia está ligada à ética, resposta letra A. Ok? Vamos mais. Essa questão 5, pessoal, é exatamente a questão da banca Educa de Cabedelo, questão aplicada na prova de Cabedelo do dia 15 de março. Tá certo? Então vamos ver essa questão com calma. Você vê aí que no começo dela, ela já fala sobre o conceito de ética. Então é sobre isso que a gente vai tratar, tá certo? Vamos lá, acompanhe comigo. Sobre o conceito de ética, analise os itens abaixo. Ética é o conhecimento que oferta ao homem critérios para a eleição da melhor conduta, tendo em conta o interesse de toda a comunidade humana? Sim, pessoal. Sim, pessoal. A ética, deixa eu só mudar a minha caneta aqui. A ética é conhecimento? Sim, a ética é conhecimento. E o conhecimento da ética oferta ao homem, ou seja, oferece ao homem critérios para a eleição da melhor conduta? Sim, princípios e valores para que o homem possa eleger a melhor conduta. Perfeito, tendo em conta o interesse de toda a comunidade, tendo em conta o interesse de toda a comunidade humana. A ética ela não é egoísta, a ética não pensa só em mim. O bem comum. A ética vai levar em conta o interesse, o bem de toda a coletividade. Então, gente, está correta a questão 1. Vou mudar aqui a cor, vermelho, para ficar bem bacana. Correto aqui, ó. V. Questão 1 está correta. Vamos para 2. A vida ética realiza-se no modo de viver em grupo, ou seja, no desenvolver das relações intersubjetivas. Gente, isso está correto também, sabia? A vida ética, apesar de ser uma escolha pessoal, eu escolho ser ético, eu busco a justiça, eu tento me comportar da melhor forma possível. Apesar de ser uma ação pessoal de cada um, ela se realiza, na verdade, na vida em sociedade. Então, a ética se realiza no modo de viver em grupo, ou seja, no desenvolver das relações intersubjetivas. O que são relações intersubjetivas? A relação de uma pessoa com a outra. A gente é ético
não é trancado no nosso quarto. A gente é ético exatamente se relacionando com o outro, se relacionando com o próximo, certo? Correto também o item 2. 3. A ética é a medida que o indivíduo toma de si mesmo. É pessoal, dimensão subjetiva. Pronto, olha aqui, ó. Verdade também. A ética, vou mudar aqui minha caneta, marca texto. Pronto. A ética é a medida que o indivíduo toma de si mesmo, isso aí está no nosso slide, né? É o que ele pensa de si próprio nessa dimensão subjetiva que cada um tem de si. E ela é pessoal, característica da ética. Nós vimos, a ética é pessoal, certo? Então, o item 3 também está correto. Também está correto. Vamos aqui para o item 4. Ser ético significa conhecer e cumprir o dever. Nós falamos sobre isso. Ser ético significa conhecer o que é correto e cumprir esse dever. Estar comprometido com o dever de ser correto, de ser bom, de ser justo. A ética é a condição que possibilita o conhecimento do dever. A gente viu, gente, a ética exatamente oferece conhecimento ao ser humano em relação ao seu dever, em relação àquilo que ele deve fazer. Todas estão corretas, o gabarito, olha aqui, ó, letra E, tá certo? Vou mudar aqui a caneta, letra E. Gente, quero dizer a vocês, todas estão corretas aqui, quero dizer a vocês que todas essas frases aqui que vocês estão vendo, do item 1, 2, 3 e 4, do jeito que está aí, está naquele livro. A Banca Educa fez um Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Todas essas frases, boa parte delas está nos meus slides, estão nos meus slides, porque eu me baseei naquele livro. E todas essas frases estão no livro Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? E é o livro que a gente está se baseando, então confie na gente. Tudo que a gente está falando aqui, com certeza vai lhe ajudar para essa prova, principalmente depois da realização do primeiro dia de provas no dia 15 de março. Foi uma confirmação de tudo que a gente está trabalhando aqui, realmente é o que a Banca Educa está sinalizando que vai cobrar. Tá bom, pessoal? Com essa quinta questão, a gente finaliza a nossa primeira aula. Teremos ainda 2 outras aulas na sequência, tá certo? Eu espero você. Até mais.